Boa noite, irmãos. Graça e paz da parte do nosso Deus. Mais uma vez juntos para a nossa edificação desta quinta-feira. Louvado seja Deus que nos tem dado a graça de estudar a sua palavra, termos esse tempo de comunhão e edificação. Nós vamos orar nesse momento e em seguida passaremos a nossa exposição bíblica. Senhor nosso Deus, obrigado pela tua bondade, pela tua graça, pela tua misericórdia. Obrigado pela tua presença que nos constrange, que nos consola e nos dá, ó Deus, a segurança para continuarmos a nossa carreira cristã. Em nome de Jesus, nós pedimos ao Senhor que fale ao nosso coração, ministre ao nosso coração pela tua palavra. Guia-nos, ó Deus, à verdade, pelo teu Espírito, e molda-nos conforme a tua vontade e para a tua glória, em nome de Jesus. Amém. Bem, leremos o texto bíblico que se encontra no Salmo de número 115, e a partir dele nós buscaremos da parte do nosso Deus princípios e ensinos valiosos para a nossa vida cristã, para o desenvolvimento da nossa carreira cristã. Leamos então o texto, Salmo 115, diz assim: Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá glória, por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. Porque diriam as nações: onde está o Deus deles? No céu está o nosso Deus, e tudo faz como lhe agrada. Prata e ouro são os ídolos deles, obra das mãos de homens. Tem boca e não falam, tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem, tem nariz e não cheiram. Suas mãos não apalpam, seus pés não andam, som nenhum lhe sai da garganta. Tornem-se semelhantes a eles os que os fazem, e quantos neles confiam. Israel confia no Senhor. Ele é o seu amparo e o seu escudo. A casa de Arão confia no Senhor. Ele é o seu amparo e o seu escudo. Confiam no Senhor os que temem o Senhor. Ele é o seu amparo e o seu escudo. De nós se tem lembrado o Senhor. Ele nos abençoará. Abençoará a casa de Israel, abençoará a casa de Arão. Ele abençoa os que temem o Senhor, tanto pequenos como grandes. O Senhor vos aumente bênçãos mais e mais sobre vós, sobre vossos filhos. Sede benditos do Senhor que fez os céus e a terra. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu a ele aos filhos dos homens. Os mortos não louvam o Senhor, nem os que descem à região do silêncio. Nós, porém, bendiremos o Senhor desde agora e para sempre. Aleluia. Bem, nós vamos lançar mão deste texto do Salmo 115 e nos guiaremos pelo tema Honras somente a Deus. Honras somente a Deus. Bem, devemos nos lembrar de forma introdutória que o coração do homem, como já foi dito em um outro momento, é uma fábrica de ídolos. E a menos que sejamos libertos dessa escravidão, nós sempre daremos a outro, a algo criado, a criatura, algum aspecto da criação, a honra, a glória e aquilo que é devido somente a Deus. É natural, faz parte da natureza caída do homem. Herdamos isso de Adão. Nós somos pessoas, somos seres que, por causa da quebra do vínculo com Deus, por causa da quebra do relacionamento com Deus, por causa da construção de um relacionamento de inimizade com Deus, por causa da queda de Adão no Éden, nós passamos a
nos inclinar à submissão à criatura. Por isso que desde os primórdios o homem constrói uma religiosidade e fundamenta ela em princípios e em entidades inventados, criados. As culturas adoram todo tipo de coisa, servem a todo tipo de coisa que se possa imaginar. Isso é por causa da nossa natureza caída. O coração do homem fabrica ídolos, tantos quantos é capaz de fazer e tantos quantos os seus anseios o desejarem. Enfim, o salmista então nos esclarece algumas coisas sobre isso, pois ele tende a nos redirecionar para o lugar onde a nossa mente e o nosso coração deve estar, ao mesmo tempo que ele traz esclarecimento sobre a falácia de uma devoção, de uma religiosidade que descentraliza Deus, destrona Deus. Por um lado, o salmista aponta para a supremacia divina, para a inviolabilidade dessa supremacia. Por outro lado, ele aponta e nos desafia a guardar o nosso coração, a abandonar nossos ídolos, já que o desfecho para aqueles que permanecem na idolatria é um desfecho horrendo, horrível, um desfecho desmoralizante. O salmista chega a dizer no versículo 8 algo extremamente constrangedor. Ele diz assim: tornem-se semelhantes a eles os que os fazem, e quantos neles confiam. O que ele está dizendo é o seguinte: quando nós quando o ser humano mantém o seu coração posto em ídolos, em seres inanimados, em ideologias falsas, perniciosas e mundanas, a tendência é eles se moldarem ao ídolo e se tornarem tão inertes, incapazes, infrutíferos e mortos como tais. Portanto, o salmista nos apresenta a supremacia de Deus e nos mostra um caminho ou a necessidade de nós deixarmos os ídolos de lado. Sendo assim, ele constrói no decorrer do Salmo um caminho com alguns princípios, algumas verdades que sustentam a afirmação do nosso tema: honras somente a Deus. Por quê? Em primeiro lugar, porque Deus é o Deus soberano, é o único Deus soberano. Vale destacar esta questão: Deus é o único Deus soberano. Veja o que ele diz nos 3 primeiros versículos. Ele diz o seguinte: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória, por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. Por que diriam as nações: onde está o Deus deles? No céu está o nosso Deus, e tudo faz como lhe agrada. Onde está o Deus deles? É a pergunta retórica do salmista. Por que o salmista inclui essa pergunta aqui? O povo de Deus, o povo judeu, havia acabado de voltar para Jerusalém. Esse povo havia retornado para sua terra após um longo período de exílio. E chegaram ali, a cidade está destruída, precisa ser reconstruída, e tudo é reconstruído. Os muros são reconstruídos, o templo é reconstruído, o culto é reposto, mas há povos que não são da linhagem judaica, há povos que não são da aliança ao redor deste povo que agora volta para sua terra. Ali há muitas nações e povos distantes que na época
da ação dos assírios no Reino do Norte vieram para ali como uma forma de destruir toda a cultura e fragilizar aqueles que ficaram para que não se rebelassem contra aquele império da época. Portanto, há muitos povos ali e com eles quando eles vieram, com eles vieram muitos ídolos, muitos deuses, muitas formas de culto, uma cultura multicolorida, digamos assim. Então, estes povos acostumados com esses ritos, e vale lembrar que esses povos que estavam ali, incluindo muitos da descendência de Jacó, permaneceram alguns e misturaram e se tornaram mestiços no que diz respeito à mistura de raças. Esses povos cultuavam todo tipo de Deus, mas também o Deus de Israel. Com a chegada deles ali, eles entenderam que havia uma necessidade de cultuar também o Deus de Israel, o Deus da terra. Mas eles cultuavam seus deuses também. Quando chega o povo judeu da Babilônia e se assenta em Jerusalém e recolocam as coisas e começam a celebrar, o salmista pontua o seguinte: olha, pode ser que esses povos cheguem aqui e vejam que não há ídolos, que não há imagens, que não há outros deuses, que nós só temos um Deus, nós cultuamos um nome ou em nome de um Deus. Nós não temos imagem alguma, nós não carregamos nenhum tipo de ídolo no pulso, nós não carregamos nenhum tipo de imagem, nós não temos isto em casa ou no nosso templo. Então, eles poderiam perguntar: onde está o Deus deles? A quem eles cultuam? A quem eles reverenciam? Em quem eles confiam? Nós não podemos ver. Que Deus é este que nós não podemos ver? Então o salmista responde: no céu está o nosso Deus, e tudo faz como lhe agrada. O salmista direciona a sua resposta a esta possível pergunta a um Deus que, ainda que não possa ser visto, ele está no trono do universo. Ele rege as nações e ele governa a história como é do seu agrado. A soberania está em suas mãos. Ele não precisa ter uma imagem, ele não precisa ter um formato, porque nada no universo poderia ou estaria à altura de representar fisicamente este Deus. Ele é tão glorioso que ele está além de tudo aquilo que ele mesmo criou. Ele é o Deus Todo-Poderoso. É o Deus soberano, governador e sustentador de todo o universo. Por isto, ele é merecedor de toda a honra e de toda a glória. Ele é o centro de toda a sua criação, o centro do universo. Por isso, honra somente a Deus. Ninguém mais é digno disto. Em segundo lugar, ou segundo aspecto, segunda característica, segunda verdade que o salmista nos aponta, defendendo que somente Deus é digno de honra, ou honra somente a Deus, é que o nosso Deus, o Deus verdadeiro, é o único Deus vivo. Não há outro. Ele é o único Deus vivo. Veja o que diz o verso 4 até o verso 8. Prata e ouro são os ídolos deles,
obras das mãos de homens. Tem boca e não falam, tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem, tem nariz e não cheiram, suas mãos não apalpam, seus pés não andam, som nenhum lhes sai da garganta. Tornem-se semelhante a eles, os que fazem e quantos neles confiam. Veja que o salmista continua na mesma pegada, na mesma linha de raciocínio, voltando à pergunta dos ímpios ao seu redor, dos idólatras ao seu redor, daqueles que reverenciam o homem e a criação. Ele se lembra então, ele volta a essa pergunta: onde está o Deus deles? E a resposta: o nosso Deus, no céu está o nosso Deus e tudo faz como lhe agrada. Então ele continua a sua abordagem: contudo, o Deus deles, contudo, aqueles a quem eles servem são ídolos, feitos de prata, feitos feitos de ouro, feitos pelas mãos dos homens, são criação do homem e não é um Deus autossuficiente, não é um Deus não gerado, não é um Deus verdadeiro. Eles são ídolos sem vida, porque eles têm boca e não falam, têm olhos e não veem, têm ouvidos e não ouvem, têm nariz e não cheiram, suas mãos não apalpam, seus pés não andam, som nenhum lhes sai da garganta. Eles não podem comunicar nada, eles não se revelam, eles não ensinam, eles não instruem, eles não orientam, eles não aconselham, eles são inertes, eles dependem dos adoradores. Eles são dependentes de seus adoradores. E seus adoradores são tão cegos que se submetem a seres que precisam deles para existir. Mas o nosso Deus está no céu e tudo faz como lhe agrada. O nosso Deus é um Deus vivo, não a semelhança dos deuses das nações, dos deuses dos homens. Nós servimos a um Deus vivo. Nós servimos a um Deus real. Nós servimos a um Deus que não apenas vive de si mesmo, mas ele é fonte de vida para toda a sua criação. Quando o salmista destaca que enquanto o Deus de Israel, o Deus da aliança, é vivo e verdadeiro e governa, ele deixa claro que todos os demais entes religiosos, todos os demais entes que ocupam o coração dos homens, não passam de morte, não passam de mentira. Por isso, no verso 8, ele faz o destaque dizendo que aqueles que fazem esses ídolos se tornam como eles. Aqueles que confiam nesses ídolos se tornam como eles, tão mortos quanto, porque não apenas confiam suas vidas àqueles que não podem sustentá-la e nem dá-la, mas eles também buscam a salvação num caminho que só pode levar à perdição. Ídolos mortos só servem para testemunhar do único Deus vivo. Por isso que toda a honra deve ser dada a Deus e não a qualquer outra criatura. Em terceiro lugar, o salmista nos
apresenta como motivo para honrar somente a Deus o fato de que o nosso Deus, o Deus da aliança, é o único Deus doador. Ele tem o que doar, ele tem o que oferecer, é o Deus abençoador. Ao passo que ídolos mortos não podem fazê-lo, porque nem vida possuem. Veja que, a partir do verso 9, o salmista diz o seguinte: Israel confia no Senhor, ele é o seu amparo e o seu escudo. A casa de Arão confia no Senhor, ele é o seu amparo e o seu escudo. Confiam no Senhor os que temem o Senhor, ele é seu amparo e o seu escudo. De nós se tem lembrado o Senhor, ele nos abençoará. Abençoará a casa de Israel, abençoará a casa de Arão. Ele abençoa os que temem o Senhor, tanto pequenos como grandes. A bênção, a graça, a doação procedem do trono de Deus, não dos altares dos ídolos. O nosso Deus é o único Deus que doa vida, que doa graça, que doa bênção. Ele é aquele, conforme diz Paulo, narra a sua estada em Atena e no seu discurso no Areópago, quando ele diz que o Deus desconhecido, o Deus verdadeiro, é aquele que dá vida, respiração e tudo mais. Este Deus é o Deus que faz cair chuva sobre a terra, sobre ímpios e bons. É aquele que faz frutificar os campos. É aquele que dá vocação. É aquele que dá dom. É aquele que dá capacidade intelectual. É aquele que dá recurso. É aquele que abre caminhos. Tudo na criação, tudo que nós usufruímos é fruto da doação de Deus. É Deus que oferece todos os meios para que todas as coisas existam, quer sejam as criadas diretamente por Ele, quer sejam aquelas que são efeito das ações dos homens. Tudo procede de Deus, é fruto da sua graça, é obra da sua ação misericordiosa, é doação. O nosso Deus, o Deus da aliança, é o único Deus doador. Por isso ele é o único digno de ser honrado. Honra somente a Deus. Honra a Deus em primeiro lugar. Não há outro que possa ocupar este lugar. Guarde o seu coração de tributar a outros, a ídolos mais grosseiros, como imagens e segmentos falsos de religião, mas também a ídolos que nós construímos, pessoas, recursos e tantas outras coisas. O salmista finaliza nos ensinando que somente o Deus verdadeiro, o Deus da aliança, deve ser honrado, dizendo que Ele é o único digno de ser louvado. Quase redundante, porque honrar a Deus também remonta a reverenciá-lo, elogiá-lo, citar seus feitos com satisfação, alegria e reconhecimento. O texto, a partir do verso 16, diz assim: os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu a ele aos filhos dos homens. Os mortos não louvam o Senhor, nem os que descem
a região do silêncio. Nós, porém, bendiremos o Senhor desde agora e para sempre. No início do texto ele diz: não a nós, Senhor, não a nós, mas o teu nome dá glória. Aqui ele diz, no verso 18: nós, porém, bendiremos o Senhor desde agora e para sempre. Porque no verso 17 ele diz que aqueles que descem a cova não podem fazê-lo. Após a morte, é impossível alguém louvar a Deus. Ele tem que fazê-lo em vida, e esta vida é o único tempo que você tem para conhecê-lo e louvá-lo devidamente, a fim de que na eternidade você continue fazendo. Quando tudo se completar com a volta de Cristo. Ele é digno, é o único digno de ser louvado. É isto que o salmista está dizendo: nós louvaremos ao Senhor, nós bendiremos ao Senhor. Nós faremos isto desde agora e para sempre, porque não a nós, não nós, eu não honrarei a nós mesmos. Nós não honraremos aos homens, ou aquilo que os homens fazem, ou aquilo que os homens construíram, nós não daremos honra aos ídolos. Nós honraremos ao Senhor, porque o nosso Deus é o único digno de ser honrado. Portanto, meu amado irmão, minha amada irmã, você que está diante desta abordagem, guarde-se de colocar o seu coração em qualquer coisa que não seja o Deus Todo-Poderoso. Guie suas ações, suas motivações, guie seu trabalho, seus pensamentos, guie seus projetos baseados na verdade e na vontade de Deus, porque ídolos não têm vontade. Eles são aquilo que seus súditos querem que eles sejam. Guarde-se disto. Honre a Deus somente e desfrute de sua graça. Em nome de Jesus. Vamos orar mais uma vez? Senhor nosso Deus, bendizemos o teu nome e nos alegramos na tua presença, porque tu és o único Deus verdadeiro, o Deus vivo, que nos dá vida e torna a nossa vida deleitosa, prazerosa e bendita. Portanto, Deus, trate o nosso coração, para que possamos viver e investir a nossa vida para a honra e glória do teu nome. Abençoe todos que estão assistindo, vendo esta abordagem, essa exposição. Trate seus corações, abençoe-os, sustente-os, fortaleça-os e conduza-os à verdade em nome de Jesus. Amém.